mês de outubro a gente ouve falar tanto de prevenção de câncer de mama, né? E da importância da gente fazer esses exames, fazer a mamografia. Olha, o Outubro Rosa é um movimento internacionalmente conhecido da luta contra o câncer de mama. E, infelizmente, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas no Brasil, porque a doença ainda é diagnosticada em estados avançados, o que a gente tem que mudar. Só que essa mudança só vai acontecer a partir de mim e de você. A gente precisa realmente ter consciência de que fazer a prevenção é o melhor remédio. Então, preste atenção. E para conversar mais sobre esse assunto, eu converso com a doutora Maria Auxiliadora Bernardi, que é oncologista e mastologista. Ela é cirurgiã especializada em oncologia ginecológica do Instituto Paulista de Cancerologia, do IPC. Desenvolve pesquisas de câncer de mama em mulheres abaixo dos 35 e veio aqui hoje doar esse precioso tempo. Obrigada, viu, Maria Auxiliadora? Para nos ajudar. Então, não adianta ouvir aqui e deixar sair por ali. É para realmente se cuidar com seriedade, não é isso? Sim, verdade. Eu falei ali que as taxas continuam a crescer. Isso é muito ruim, né? A gente fica triste, preocupado. O que a gente tem que fazer? É só mamografia? A mamografia é o exame que a gente diz popularmente que é o exame que faz o diagnóstico. Mas a mulher também não tem que se esperar muito o tempo da mamografia. Ela deve começar a fazer seu autoexame, procurar entender o que acontece com a mama. Porque a mama ela sofre alterações menstruais igualzinho quando a gente menstrua, do ciclo menstrual da gente. Então a mama incha no período pré-menstrual, após a menstruação ela murcha, né? Ela diminui a textura, a densidade e a gente consegue examinar um pouquinho melhor. Então é um autoconhecimento que reza esse Outubro Rosa, quer dizer, conhecer a sua mama e ir atrás de procurar o que ela pode fazer para fazer esse diagnóstico precoce. Então o ideal é fazer esse autoexame depois da menstruação, quando a mama já não está inchada e nem dolorida. Exato, que seria aquele período que a gente fala até como TPM, né? Uma tensão pré-menstrual, onde a mama incha, assim como o corpo inteiro da mulher. E após a menstruação, ela já está com o hormônio um pouco mais baixo, ela consegue examinar e saber um pouco melhor a textura dessa mama e fazer o diagnóstico até mesmo da palpação, né? E que até a gente tem alguns modelinhos aqui, queria que você desse uma olhadinha, por exemplo, uma mulher com uma mama um pouco mais jovem, né? Aqui então, somos os 3 modelos. Nós temos uma mulher que ela é um pouco mais jovem, uma mama com uma textura um pouco mais endurecida, onde ela apresenta a glândula mamária mais dura, mais fibrosada, e que é uma mama que não ainda teve a amamentação, que é quando a mama da mulher ela tem uma alteração hormonal, ela vai ter a amamentação, ela vai produzir leite e depois desse período de amamentação a textura dela diminui um pouquinho. Nesses períodos, né, que a mulher ainda não teve a amamentação, ela pode ter muito que a gente conhece muito como displasia mamária. Tá? Que é uma alteração simplesmente normal, que é uma mama um pouquinho mais endurecida. Tá? No decorrer Como é que seria da vida, o autoexame? Então, aonde é que a gente tem que apalpar? Como é que a gente tem que fazer isso? Então, a mama, quando a gente vai fazer o autoexame, imaginando, né, a gente fazendo o nosso próprio exame, por exemplo, a minha mama direita, você teria que dedilhar a sua mama. Devagar, encontrando a mama, apertando os dedos de encontro à mama e à parede do tórax. E você vai dedilhar a sua mama, como se você fizesse cruzes, né? Linhas por entre a mama. Você vai examinando, apertando em várias direções. E no final você aperta, faz uma expressão que a gente fala do mamilo para ver se você tem alguma secreção de leite, cor de água ou cor de sangue. Tá? Esse é o exame. Você faz da mama direita com o braço esquerdo e da mama esquerda com o braço direito, sempre tentando avaliar. Nunca esquecer também de avaliar a axila. Tá? Porque às vezes a gente pode ter linfonodos, aquelas ínguas que a gente tem, que às vezes elas podem estar um pouquinho aumentadas. Tá? Essa do meio? Essa do meio é uma mama que a gente tem já, né, pra gente comparar, a gente tem alguns nódulos na mama. Gostaria até que você desse uma olhadinha, tá? A gente pode apertar um pouquinho. Ela tem alguns nódulos, né? Que parece uma bolinha de gude, bem redondinha, você consegue ver o limite desse nódulo. O nódulo é sempre assim, desse jeito? Então, nódulo de mama, ele pode ser um nódulo sólido ou um nódulo cístico, né? A textura dele, quando você palpa, você vê uma coisa redonda, por isso que chama nódulo. Mas ele pode ser sólido ou cisto. Cisto é uma bexiga d'água, tá? Que muitas vezes você faz uma punção, esvazia esse líquido, morreu o assunto, isso é uma doença benigna. O nódulo redondinho,
é sólido, tá? Muitas vezes você faz um diagnóstico, você precisa deste diagnóstico junto com a mamografia e com o ultrassom, e muitas vezes você faz uma punção para ter um pedacinho desse nódulo para avaliar, para saber se esse nódulo pode ou não ser uma doença mais grave. O que eu percebo é que é completamente diferente de quando o nosso seio está mais endurecido por conta da menstruação que está para vir, né? Sim. E aí, às vezes, a mulher fica querendo saber qual é a diferença. A diferença é nítida. É nítida. E é sempre redondinho assim, doutora? Isso. O benigno, ele é redondinho, né? Ele fala a favor. Raras as vezes a gente tem alguns cânceres malignos que são redondinhos. Mas diferente deste outro aqui, você vê que tem uma coisa mais compacta. Parece que tem nódulos, todos juntos, né? E às vezes com uma consistência até um pouco mais pétrea. Como se fosse, popularmente falando, um pedregulho, né? Então, este daqui já é um indício de uma doença maligna, às vezes mais preocupante. Por um acaso, nos dois, os nódulos estão próximos do mamilo ou normalmente o câncer apresenta nódulos próximos do mamilo? Alguns cânceres, a maioria desses são carcinomas ductais, do ducto da mama, que é por onde passa o leite. Então, eles estão próximos do mamilo, tá? Mas eles têm quadrantes mais específicos, normalmente os superiores de fora, os externos, tanto da direita como na esquerda. Tá? Então, o importante é fazer o autoexame pela mama toda. Desde a clavícula, tá? Abaixo da clavícula até o término da mama. Ok. Tá? Existe algum sintoma, além desses nódulos no seio, existe algum sintoma que a mulher possa falar, puxa, isso pode ser um câncer ou não? Muitas mulheres têm a preocupação que o mamilo, quando inverte, pode ser um câncer, mas nem sempre, porque veja, quando isso acontece e realmente é um câncer, você geralmente já está no estadio mais avançado, que é o que a gente não quer, né? Inclusive o Outubro Rosa, a gente preconiza o quê? O diagnóstico precoce. E nisso, você vai fazer um diagnóstico, às vezes, dependendo da textura da sua mama, em tumores acima de 1,5 cm, 2, tá? E o câncer, ele não começa com 1,5 cm, 2. Ele começa de uma célula que vai crescendo até chegar a um tamanho de 1 centímetro, onde você já tem alguns milhares de células, que onde pode cair numa corrente sanguínea ou numa corrente linfática, fazer uma metástase, né, que é a raiz, que pode ir para a axila e para o resto do organismo. Então, o ideal é que você tente fazer esse diagnóstico precocemente. E nem sempre o câncer aparece como um nódulo, né, uma bolinha, ou às vezes como uma estrela cadente que a gente fala, mas ele pode acontecer através de microcalcificações, que são cabecinhas de alfinete muito pequenininhas, que muitas vezes a gente só consegue fazer esse diagnóstico na mamografia. E na mamografia a gente consegue fazer desde ele pequenininho, no tamanho de uma célula? Sim, depende muito da textura da mama, mas a mamografia junto com o ultrassom são exames complementares, os dois se completam. A mamografia vê muito bem microcalcificação, que é uma lesão inicial, 30% das microcalcificações podem ser um problema mais sério, como um câncer de mama, tá? E às vezes você precisa também do ultrassom para fazer algum complemento diagnóstico. Existem vários outros exames complementares, mas a gente tem que começar com o de base, que é o que dá a grande maioria dos nossos diagnósticos. Ok. A gente vai ter um momento da sua dúvida e um momento em que a doutora Maria Auxiliadora vai responder, né? Então, você deve participar. Se tem alguma coisa te perturbando, você está querendo saber um pouco mais sobre esse assunto, através do vidamelhor@redevida.com.br ou do 0 operadora 11 2202 8432. Pode mandar sua pergunta que a gente daqui a pouquinho responde. Você também vai conhecer o exame de mamografia. Sim. A gente foi até lá, mostrou uma... Não dói. Oi? Não dói, porque tem mulheres que têm muito medo, Sim. né? E a gente quis mostrar uma paciente fazendo o exame para que você também possa ver em casa que é tranquilo e que você deve fazer. A gente volta a conversar já, tá bom? Agora vamos voltar aqui ao nosso assunto do dia com a oncologista, a doutora Maria Auxiliadora, que já tem aqui várias perguntas para a gente responder. Mas a gente também teve o cuidado de conhecer de perto. Eu já conhecia, porque eu faço todo ano. Sim. Mas mostrar para os nossos telespectadores como que é feito um exame de mamografia. Tem Sim. mulheres que não fazem mesmo, né? Tem, elas têm medo, né? É um estigma que as mulheres têm, dizendo que dói, que incomoda, que a mama fica roxa. Isso não é bem verdade, né? Agora, depois deve vir um arrependimento de não ter feito Com antes. Com certeza, né? E a gente não quer que isso aconteça contigo, não tem necessidade. É um exame muito simples. A Bruna foi até um laboratório, na verdade, até um hospital, para mostrar como é feito esse exame. E você vai acompanhar agora. Presta atenção. Outubro é o mês mais
mais cor-de-rosa do ano. Eu digo isso porque é nesse mês que acontece a campanha Outubro Rosa, um movimento que incentiva mulheres do mundo todo a fazerem o exame de mamografia, o exame que previne e combate o câncer de mama. A gente veio até esse hospital para mostrar para você como funciona esse exame de mamografia. Não é nada de bicho de 7 cabeças. Vamos acompanhar? Eu tô aqui com a Xiselma e ela vai explicar pra gente que não é nada um bicho de 7 cabeças esse exame não, né? Eu queria que você começasse explicando pra gente o que é o câncer de mama e a importância desse exame na prevenção dessa doença. Olha, o câncer de mama hoje é um dos índices que mais atinge as mulheres, né? E isso acho que todo mundo sabe, né? Toda a televisão, toda a mídia já ressaltou sobre tudo isso, né? A única prevenção, no meu ponto de vista hoje, é a mamografia, né? Então, assim, o que as mulheres precisam se conscientizar é que a mamografia é de suma importância, né? E nada substitui a mamografia. Nem o ultrassom, nem a ressonância. Em primeiro lugar, vem a mamografia. O restante são complementos. Queria que você explicasse pra gente como que é o procedimento desse exame. O procedimento. Bom, em primeiro lugar eu vou atender a paciente, vou conferir os dados dela. Em segundo eu vou pedir para ela se trocar, colocar um avental. Depois a gente vem na sala, eu vou colocar as proteções nela, né, de chumbo, que é também muito importante, proteger a questão do útero, ovário, toda a proteção gonodal, né? E na sequência a gente vai começar os exames. Eu explico para ela todo o protocolo, o que a gente vai fazer, quantas incidências são, a questão se vai doer ou não, a compressão, tudo que eu puder explicar tecnicamente para ela eu vou passar, né? E daí a gente dá início nos exames, né? E no caso de alguma mulher que tenha prótese de silicone, o procedimento é o mesmo? Não, o procedimento muda um pouquinho, porque a gente vai fazer a mamografia literalmente, assim, a grosso modo, para as mulheres entenderem, em 2 fases. A primeira fase eu vou fazer normalmente como eu faria uma mama sem prótese. A segunda fase eu vou fazer com as manobras, né? Onde a gente afasta a prótese da mama para pegar o tecido. Mas não é nada, né? A gente só vai dar uma afastadinha, não tem risco nenhum, perigo nenhum. Todas as mulheres têm que fazer esse exame? Todas as mulheres a partir dos 40 anos precisam, devem fazer esse exame. Não é questão de conscientização, né? Hoje em dia a gente está com muito índice de câncer de mama, então assim, cada vez mais que as mulheres virem é melhor, né? O câncer de mama, cada um tem um sintoma. Não tem um sintoma assim, padrão. Cada pessoa tem um sintoma, né? O problema do câncer, em geral, é que o câncer é uma doença silenciosa. Então, por isso que a gente ressalta a importância da mamografia. A mamografia é o único exame que pode diagnosticar um câncer. É um diagnóstico mais cedo, um tratamento mais correto, né? A chance duplica, então o importante é que a mulher venha mesmo fazer, quebre os tabus. Estou aqui com a Daniela, que vai realizar o exame da mamografia. Você já fez esse exame antes? Já, a primeira vez que eu fiz foi quando eu fui colocar a prótese. Então eu fiz e depois, regularmente, a cada 1 ano, eu volto a fazer. Tá, você tem 38 anos, né? Tem filhos, então é uma coisa que você faz anualmente, de rotina mesmo, né? Prevenção. Como eu disse, a primeira vez eu fiz para pôr a prótese e agora todo ano eu faço para ver a minha mama, para ver a prótese. E assim, para quem tem preconceito sobre prótese, não tem problema nenhum, a prótese não sai do lugar, ela não desloca e também não dói nada. Daniela,
Daniela, acabou o exame, foi tudo tranquilo, né? Não dói nada. Não, foi tudo tranquilo, não dói nada. Eu acho que as mulheres deviam se conscientizar de fazer esse exame. Todas têm preconceito, mas é muito tranquilo o exame. E é bem rápido, não dura nem 15 minutos. Tem essa questão da vergonha, né? Muita mulher tem vergonha de fazer esse exame e não tem nada demais, né? Ai, não tem nada demais, é tranquilo. Venham fazer que não dói nada. Pois é, né? O importante é se conscientizar e esse é o objetivo do Vida Melhor, conscientizar você a viver melhor. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Viu? Simples, rápido, não dói. Não. Mas eu estava conversando aqui com a Maria Auxiliadora, ela estava falando que muitas mulheres têm medo, Sim, né? E elas têm preferem medo. não fazer. Algumas até um pouco mais senhoras têm medo, porque falam, tô bem até agora, né? Pra que eu vou ficar mexendo numa coisa? Se de repente eu mexer e eu vou espalhar, aí que vai acontecer alguma coisa. Não, não é assim. Normalmente ela pode ter algum problema e às vezes já fazer um diagnóstico, né, um pouco mais tardio, que é o que realmente a gente não quer. A gente quer tentar fazer um diagnóstico precoce para essa mulher ter uma sobrevida boa, fazer um tratamento, óbvio que ela terá que fazer um tratamento em torno de 1 a 2 anos e depois ela vai continuar a vida dela normal, como se nada tivesse acontecido. Perfeito. Já chegaram muitas perguntas e eu vou para o próximo bloco para fazer a maioria que eu consegui, porque eu quero te atender. Vou deixar uma aqui, que é da Cristiane Barbosa da Silva, ela é de Santa Branca. Ela diz que está com dor embaixo da axila e do seio há mais ou menos uns 3 meses. Ela pergunta se é normal sentir dor quando se faz o autoexame com as mãos. Não, normalmente, depende da força que ela coloca, mas normalmente não. Não é a realidade. Normalmente ela vai fazer esse exame, de preferência após o período menstrual, que é onde a mama está um pouco menos endurecida, um pouco menos densa, e ela vai acompanhar a glândula mamária e sentir o que está acontecendo. A grande maioria das vezes pode ser realmente uma displasia, que é uma mama um pouco mais engurgitada e depende de alguns fatores, se ela toma alguma medicação, algo tipo um anticoncepcional, se ela de repente tem até mesmo um problema de coluna, onde pode acontecer, e às vezes um processo inflamatório, por exemplo, na axila, algum pelinho encravado pela depilação, alguma coisa nesse sentido, né? Então ela teria que passar realmente para fazer uma avaliação e, se houver necessidade, fazer um exame subsidiário, como uma mamografia ou um ultrassom, mas a princípio, não. Agora, o seio fica dolorido durante um tempo antes da menstruação. Sim. Quanto tempo é normal? Em torno de 15 dias, que é no período da ovulação, que é onde a mama está se preparando para uma possível gestação. A mama engurgita, ela fica inchada e até o período que é a tal da TPM, né? Onde a mulher fica um pouco mais irritada, gosta de comer chocolate, briga com todo mundo, assiste novela e chora. E aí o que vai acontecer? Ela menstrua, tá? Isso tudo no segundo dia, normalmente a mama já diminuiu, tá? Diminuiu a sensação dolorosa e a sensação palpatória melhora. Ela Então, fica pelo menos menos uns 15 inchada. dias a Em torno gente de pode 15 sentir dias. dor e Sim. não precisa ninguém ficar alarmado por conta disso, né? Não. Eu vou voltar já porque Perfeito. tem bastante pergunta. Então, vamos lá. As nossas perguntas e as respostas com a doutora Maria Auxiliadora. Tem muitas perguntas Que bom, aqui. que bom. A gente já conversou um pouquinho, já respondeu no bloco anterior, mas agora, por exemplo, a Rose Magalhães, ela diz o seguinte: Cláudia, faço uma mamografia de rotina anualmente e esse ano tomei um susto. Deu microcalcificações da mama esquerda, categoria 0. Fui a uma mastologista e ela me pediu outra mamografia magnificada e sim. deu microcalcificações arredondadas, isodensas, no QIM mama esquerda, categoria 3. A mastologista disse que tem que acompanhar daqui a 6 meses, mas estou querendo a opinião de outro profissional. Ela pediu pra gente respondê-la. Que bom que ela está fazendo o acompanhamento dela. Realmente é aquilo que a gente estava conversando, né? A mamografia ela faz diagnósticos iniciais, que são os diagnósticos dessas microcalcificações. 70% das vezes não é absolutamente nada, mas ela tem que fazer um acompanhamento. Porque, como a gente estava conversando, a célula ela começa com uma célulazinha e ela vai crescendo. Algumas microcalcificações, elas têm características benignas, que são as arredondadas, uma textura semelhante ao parênquima mamário, quer dizer, a glândula mamária. Outras calcificações com formatos diferentes, grupos de 10 calcificações, todas unidas, como se quisessem puxar, fazer um nódulo, começar a crescer alguma área nodular. Tá? E o que acontece? Elas devem ser investigadas. Quando você vê que ela não tem formato diferente, elas são bem redondinhas, você consegue praticamente delimitar
essas calcificações, você vai acompanhar em torno de 6 em 6 meses, num período de 2 anos, que é para você ver o crescimento, se realmente há ou não um crescimento dessas microcalcificações. Se houver uma mudança desta microcalcificação, tornar-se irregular, um formato diferente, aí sim a indicação de você fazer algum procedimento, como uma biópsia por agulha, tá? Ou um pequeno procedimento cirúrgico para investigar o que é essa microcalcificação. Legal. Espero ter te ajudado, Rose. Um beijo para você. A Fabiana Álvares, ela diz que tem um nódulo benigno no seio esquerdo, que dói frequentemente. Ela gostaria de saber se é comum. Sim, se ela for uma paciente que ainda menstrua, ela vai ter as alterações menstruais e às vezes ele realmente vai incomodar, ele vai doer no período pré-menstrual, tá? O importante é ela observar as características desse nódulo, que ele normalmente, a grande maioria, não aumenta de tamanho, ele se mantém sempre do mesmo tamanho, né? O nódulo que cresce a gente não gosta, a gente realmente precisa, às vezes, fazer uma investigação um pouquinho maior com o resultado de uma biópsia, né, que é o anátomo patológico, para saber a origem desse nódulo. Ok. A Miss Lane de Orleans, Santa Catarina, gostaria de saber a partir de que idade a gente deve fazer o autoexame e também os exames diagnósticos como mamografia e ultrassom. A gente preconiza que a mamografia deva ser feita a partir dos 40 anos de idade. Mas é óbvio que depende de algumas situações. Por exemplo, alguém que em casa tenha parentes de primeiro grau com câncer de mama. Tá? O que a gente preconiza? A gente puxa, às vezes, em torno de 10 anos, né, para começar a fazer essa mamografia, por volta dos 30, 35. Só que, por exemplo, você tem que avaliar a textura da mama, porque muitas vezes uma mama muito dura, muito densa, a mamografia, ela vê a microcalcificação, mas às vezes o ultrassom complementa para a visualização de um nódulo. Então, ela deve fazer esse exame. E respondendo à pergunta, ela deve começar a fazer seu autoexame por volta dos 13 anos. Você vai falar, nossa, mas é muito nova, né? Muito pequenininha. Mas o que acontece? A gente tem que começar a acostumar a ter este costume, né? Esta rotina de fazer o exame da mama e principalmente observar no período pré-menstrual, no pós-menstrual, como que a mama se comporta. Ok. As mães também devem conversar com suas filhas adolescentes sobre esse assunto e ensiná-las sobre o exame, né? Eu acho até que é uma forma da gente se aproximar da adolescente. Sim, claro. A gente tem que ter uma relação de amizade, de intimidade, de preocupação com as nossas filhas. A Reila Guimarães, ela pergunta se amamentar previne o câncer. A amamentação, ela é excelente para você melhorar a textura da mama. Né? Como prevenção, a gente realmente tem que se valer dos exames que a gente tem. Tá? A gente consegue ver melhor as lesões iniciais e a amamentação ela melhora a textura. Então, por isso que a gente fala que a amamentação é realmente preventivo em relação ao câncer de mama, porque a célula, depois que ela amamenta, ela se transforma em gordura, ela deixa de ser tão endurecida. Então, ela se transforma, né, em gordura. Então, é uma maneira de você ficar de olho nela. Ok. A Edirlene Maria, ela gostaria de mais informações, pois não procurou ainda ajuda médica. Mais em autoexames em casa, ela observou que tem um nódulo no quadrante inferior esquerdo na mama esquerda. No período menstrual dói muito, chega a se tornar incômodo. Ela diz que sabe que precisa procurar ajuda e fará logo. No ano passado, ela retirou 3 nódulos benignos quando fez uma redução da mama antes do casamento. Ela teve uma displasia. Ela pergunta se é verdade que os nódulos malignos não doem. Normalmente os nódulos malignos não doem porque eles não estão relacionados com o período menstrual da parte do inchaço. Mas não perca tempo, vá realmente fazer o seu acompanhamento, procure saber o que é, com certeza. A Joelma é de Poá, aqui em São Paulo. Ela gostaria de saber quando a mulher não amamenta, se torna mais fácil o aparecimento de nódulos na mama e se também o uso de anticoncepcional por longos anos pode influenciar no aparecimento do câncer de mama. O anticoncepcional, ele é um hormônio, tá, que é substituto do que o ovário produz, tá, para evitar uma gravidez. Só que realmente ele deixa a mama um pouquinho mais inchada. O período, né, a gente recomenda que uma paciente, às vezes, dependendo do anticoncepcional, a gente diminua, tá, esse anticoncepcional por causa da dose hormonal e faça um acompanhamento, um descanso por causa da mama em torno de 3, 4, às vezes até um pouquinho mais, 6 anos, tá? Mas ele demora mais, a mama demora mais para ficar menos densa, tá? Então ela fica muito endurecida ainda pelo uso do anticoncepcional, mas ele não propicia, ele não causa o câncer, tá? Ele pode dificultar levemente o diagnóstico.
Uma telespectadora que pede para não ser identificada, ela tem uma filha de 16 anos e ela diz que uma das mamas é bem pequena, que dá para perceber a diferença quando comparada à outra. Ela pergunta se isso pode prejudicar a saúde dessa mama mais tarde, de alguma forma. Não, não. Algumas assimetrias mamárias, né, mamas diferentes de volume, de tamanho, o que acontece? Às vezes elas acontecem hereditárias, acontecem pelo nascimento. Tá? Normalmente a gente tem a mama esquerda levemente maior do que a direita, mas isso não irá prejudicar em nada. Ela só precisa ter o diagnóstico que essa mama é uma mama sadia. Ok. A Juliana disse que está amamentando, já vai fazer 2 anos. Ela não está fazendo exames de prevenção de câncer porque o ginecologista disse que não há riscos nesse período. Ela gostaria de saber se é verdade. Não, a gente tem câncer de mama em mulheres que estão amamentando e, infelizmente, por causa da textura, né, do leite que fica na mama, a gente pode ter uma dificuldade de fazer esse diagnóstico. Isso seria excelente ela pensar em fazer um ultrassom, por exemplo, para acompanhar realmente é só o leite que tem, se existe algum outro nódulo, o que deve ser feito. Ok. A Márcia Regina, de Nova Iguaçu, ela pergunta se quem tem cisto na mama se pode ter um câncer e pergunta se é correto dizer que quem tem o cisto faz o tratamento somente com um remédio oral chamado Gamax. Se está certo fazer esse tratamento? Depende do porque algumas mulheres têm cistos e após cistos grandes que você funciona, né, tira esse líquido dentro do cisto, né, que é uma bexiguinha da água e normalmente não precisa fazer nenhum tratamento. Mulheres que têm muitos cistos, que dependem da parte menstrual dela, que incha, aí realmente a gente entra com uma medicação. Mas o tratamento, ela é acompanhada, essa mama é acompanhada independente do cisto. A gente tem que ver se aparece algum nódulo ou alguma microcalcificação. Ok. A Lídia Meire, ela disse que fez um exame de mamografia. Obrigada pelo carinho, viu, Lídia? Eu li aqui tudo que você escreveu. Muito querida. Ela fez um exame de mamografia e ultrassonografia em fevereiro de 2012. Ela disse que deu tudo normal. Em julho, no autoexame, ela sentiu um caroço. O médico deixou ela tranquila, disse que, como era móvel, ele teria que retirar, mas não se preocupava, não era nada preocupante, nem com malignidade. Ela relaxou um pouco até fazer uma biópsia e outra sonografia. Passou 3 meses, que foi quando foi para a cirurgia para retirar um tumor maligno de mais ou menos 2,6 centímetros. A pergunta é, o exame foi feito com erro ou é possível aparecer um outro tumor depois de 6 meses nesse tamanho? Existem alguns cânceres que eles têm um crescimento muito rápido, né? Que a gente até chama de carcinoma de intervalo, nome técnico, tá? Mas ele pode aparecer em torno de 6 meses, sim. Tá? E, infelizmente, isso acontece porque é da biologia tumoral, né? O nódulo tumoral, né? O tumor, ele pode acontecer isso. São alguns que a gente até vê nas biópsias, grau 3, né? Que isso pode acontecer. É um tumor que cresce extremamente rápido, às vezes até em 3 meses. Por isso é que a gente tem que fazer exame sempre, por isso que a gente tem que fazer autoexame sempre, por isso que a gente não pode relaxar, porque pode ser rápido sim, né, doutora? Sim. Última pergunta, que o meu tempo acabou, mas eu vou passar todas para a doutora Maria Auxiliadora. Ela diz, olá, sou Patrícia, moro na Bahia, já fiz 2 cirurgias para retirar nódulos que desenvolvo desde os 18 anos. Hoje estou com 33, ainda tenho nódulo na mama direita, que está colado com a costela. Já tentei fazer punção, mas não tive sucesso, pois segundo os médicos dizem que minha mama é muito densa e cheia de glândulas. Fico preocupada, pois várias pessoas na família já tiveram câncer de mama. Contudo, os médicos disseram que é muito arriscado eu fazer essa cirurgia porque pode atingir a pleura. O que eu devo fazer? A avaliação desse nódulo, ela deve ser feita com esses exames, mamografia, ultrassom, se possível até mesmo uma ressonância. E se houver dúvida, realmente, eu acho que deveria pensar até numa pequena cirurgia para retirada desse nódulo e ter sossego, né? Ela ficar tranquila que esse nódulo não é nada mais e essa preocupante. Possibilidade de atingir a pleura? Se ele o nódulo de mama, normalmente ele é externo, né? Então ele passa pela musculatura do peitoral para depois chegar na costela, né? Então ele precisa ver bem a localização dele. Ok. Doutora Maria Auxiliadora, ela é oncologista, mastologista da IPC. Da IPCS, Instituto que é Instituto Paulista de Cancerologia. Muito obrigada por ter vindo. Muito bom a gente aprender contigo. Sempre que tiver um tempinho, volta aqui, porque a gente precisa aprender mais. Para se cuidar melhor, né? Com certeza. Muito obrigada e olha, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.